Olá, gente. Vamos agora iniciar o nosso primeiro vídeo para o canal Pitagorizando com o professor Léo PCA. O assunto que nós vamos abordar é a razão. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de razão, sua origem e algumas de suas aplicações. Então, vamos iniciar aqui o nosso primeiro slide. Introdução. A palavra razão, ela é uma palavra de origem latina, tá? Ela se origina da palavra ratio, que significa divisão. Então, quando a gente fala em razão, nós estamos simplesmente falando que é uma divisão entre dois valores, entre duas grandezas. Então, nós podemos definir da seguinte forma: o que é uma razão? Uma razão é a divisão ou relação entre duas grandezas. Bem, também vale salientar como é representada essa razão algebricamente. Vejamos o seguinte: A sobre B, eu posso escrever na forma de fração, posso escrever A barra B ou A 2.B. Qualquer uma dessas três representações representa a razão de A para B. Se eu trabalhar com números, por exemplo, 3 sobre 5, aqui eu tenho uma fração 3/5. Essa fração é uma razão. A razão de quem para quem? A razão de 3 para 5. Essa mesma razão ela pode ser escrita 3/5 ou 3, 2.5. Então, se em algum problema aparecer uma dessas três representações, qualquer uma está correta. Bom, vamos para o próximo slide. Vamos agora mostrar um exemplo de como aplicar uma razão entre duas grandezas. Se numa classe tivermos 40 meninos e 30 meninas, qual a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Gente, quando a gente calcula uma razão, é necessário que a gente calcule essa razão na ordem que é dado o problema. Nesse caso aqui, ele pediu que vocês calculassem a razão entre o número de meninos para o número de meninas. Então, vamos calcular dessa forma. Veja só. Razão, número de meninos para número de meninas. Eu tenho 40 meninos sobre 30 meninas. Essa fração 40 30avos, se ela puder ser simplificada, nós devemos simplificar. Vamos dividir aqui tudo por 10. 40 dividido por 10, 4. 30 dividido por 10, 3. Então, aqui eu tenho a fração 4/3. Qual seria o significado disso aqui? O significado disso aqui nós poderíamos interpretar da seguinte maneira: para cada 4 meninos, tem 3 meninas na sala. Ou, para cada 3 meninas, tem 4 meninos na sala. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Grandeza. Gente, nós falamos que razão era uma divisão ou uma relação entre duas grandezas. Mas o que é grandeza? Bem, vamos ver agora o que é uma grandeza. Pela definição, grandeza é tudo aquilo que você pode medir. Ou seja, é tudo que pode ser medido. Vamos dar alguns exemplos de algumas grandezas que nós trabalhamos no dia a dia. Por exemplo, a altura de uma pessoa. Quando nós vamos medir a altura de uma pessoa, geralmente nós utilizamos centímetros, quando é uma criança, um bebezinho, ou metros, quando já tem um adulto. Então, a altura de uma pessoa é uma grandeza. Por quê? Porque ela pode ser medida. Né? 2. O tempo. O tempo, nós podemos medir o tempo em hora, minuto, segundo, ano, milênio, ano-luz. Então, existem várias unidades. Então, o tempo também é uma grandeza. Outra grandeza também muito utilizada, temperatura. Nós vamos trabalhar com a temperatura em graus Celsius, graus Fahrenheit e graus Kelvin, que vocês vão ter contato com essas três grandezas muito no ensino médio, quando trabalhar na área de Química e Física, termometria. Mas isso aí é mais lá para frente. Vamos passar para o próximo vídeo. Razões entre grandezas de mesma espécie. Gente, as grandezas, quando eu calculo a razão entre duas grandezas, vale salientar que as grandezas podem ser de mesma espécie ou de espécies diferentes. Vamos imaginar o que seriam as grandezas de mesma espécie, como ocorreria essa situação. Bem, pela definição temos: denomina-se razão entre grandezas de mesma espécie o quociente entre os números que expressam as medidas dessas grandezas numa mesma unidade. Como isso ocorre?
o exemplo, ele vai mostrar, a gente vai poder visualizar bem melhor essa situação. Veja o seguinte. Calcular a razão entre a altura de duas crianças, sabendo que a primeira possui uma altura H1 de 1,20 m e a segunda possui uma altura H2 de 1,5 m. A razão entre as alturas H1 e H2 é dada por... Primeira coisa que nós temos que constatar, e podemos ver aqui visualmente, que a altura da criança 1 e a altura da criança 2 estão em metros. Então, estão na mesma unidade de medida. Então, essas grandezas, a altura aqui, elas são grandezas de mesma espécie. E elas não vão ser necessárias ser utilizadas para nos dar alguma informação sobre a resolução do problema. Vamos ver como ficaria a solução dessa atividade. Razão. H1 para H2. 1,20 m sobre 1,50 m. Como as unidades de medida são iguais, elas podem ser canceladas. Então, esse metro de ambos os valores ele vai ser eliminado. Lembrando agora que todo número decimal, quando a gente realiza uma divisão entre números decimais, se eles tiverem a mesma quantidade de casas decimais à direita da vírgula, nós eliminamos a vírgula. Então, essa vírgula aqui vai embora com essa. E esse zero também vai embora com esse. Então, vai resultar 12 para o numerador e vai resultar 15 para o denominador. Bem, essa fração, como todas as outras, se for possível a simplificação, se faz a simplificação. Eu posso constatar que 12 é divisível por 3 e o 15 também é divisível por 3. Então, vamos fazer. 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. Então, essa é a fração resultante, a razão resultante do cálculo da altura de H1 para H2. E observe que ela não tem unidade de medida. Por que isso acontece? Porque elas são grandezas de mesma espécie. No próximo slide, a gente vai ver as grandezas e espécies diferentes. Vamos lá. Razões entre grandezas de espécies diferentes. Definição. Para determinar a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, determina-se o quociente entre as medidas dessas grandezas. Ou seja, faz-se a divisão entre as duas grandezas e essa razão deve ser acompanhada da notação que relaciona as grandezas envolvidas. Ou seja, no final, tem que aparecer a unidade de medida das duas grandezas envolvidas no problema. Algumas das unidades são, a gente pode destacar aqui, por exemplo, o metro por segundo, quilômetro por hora, quilocaloria por grama grau Celsius, grama por litro. Então, são unidades geralmente que se trabalha em razões em grandezas de espécies diferentes. Vamos ver no próximo slide um exemplo dessa aplicação. Beatriz foi de São Paulo a Campinas, 92 km no seu carro. Foram gastos nesse percurso 8 litros de combustível. Qual a razão entre a distância e o combustível consumido? O que significa essa razão? Gente, observe que aqui eu tenho duas perguntas em uma. Uma é você calcular a razão entre a distância e a quantidade de combustível consumido. E a segunda é o que essa razão vai nos dar de informação, o que ela significa. Vejamos aqui a resolução. Razão: 92 km dividido por 8 litros. 92 dividido para 8 vai dar 11,5 km por litro. Observe que na resposta apareceu a unidade de quilômetros e a unidade de litros. Por quê? Porque quilômetro se refere a espaço e litro se refere à grandeza de capacidade. Então, elas não são grandezas de mesma espécie. Por isso, elas têm que aparecer e essa C é quem vai nos dar a informação definitiva. Então, aqui está a razão, resolvendo a primeira pergunta. A segunda, o que significa essa razão? Vejamos. Primeiro, bem, como é que a gente lê isso aqui? A gente lê 11,5 km por litro. Essa razão significa que a cada litro consumido foram percorridos em média 11,5 km. Ou também poderia pensar assim, a cada 11,5 km que eu percorro, eu vou gastar apenas 1 litro. Tá bom? Então, aqui o exemplo, ele fala sobre as grandezas de espécies diferentes. Quando isso acontece, é necessário que a sigla que vai aparecer, que são as unidades de medida de cada uma das grandezas envolvidas, elas têm que aparecer
porque elas vão dar um significado à nossa resposta. Bom, bons estudos.